Bom dia a todos, meu nome é José Cícero Gonçalves e o meu tema do seminário vai ser sobre a resolução de número 47 de 26 de abril de 2021. Na introdução temos a resolução do CONAC de número 47 de 26 de abril de 2021 trata dos procedimentos para a declaração de interesse público e social, arquivos privados que contenham documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. Ela estabelece diretrizes e requisitos para solicitar essa declaração, desde a identificação do solicitante até a decisão final, além de definir os deveres do proprietário do arquivo. A resolução foi publicada com o resultado do processo de revisão e atualização de normas anteriores, com o objetivo de promover maior agilidade e segurança jurídica e participação de diferentes partes interessadas no reconhecimento da importância dos arquivos privados para a memória nacional. No tópico 2, o conteúdo da resolução de número 47, destinatário da solicitação, conforme indicado no artigo 3º, parágrafo 1, a resolução de número 47, a solicitação deverá ser apresentada ao Conselho Nacional de Arquivos, o CONAC, com o processo técnico perante a Comissão de Avaliação de Acervos Privados, o CAAP. As informações e documentações necessárias no artigo 3º, parágrafo 3º, elencam as seguintes informações: identificação e qualificação do solicitante, domicílio, endereço ou sede do solicitante, justificativa da solicitação, identificação e qualificação do proprietário ou detentor do arquivo, localização do arquivo privado, e descrição do acervo e de suas condições de conservação física. Verificação das informações de acordo com o artigo 3º, parágrafo 4 do CAAP, que verificará com o entendimento das informações da documentação no terceiro parágrafo com auxílio do COAC, do Arquivo Nacional. Continuando no conteúdo 2 da resolução número 47, a complementação das informações fica no artigo 4º, determina que o solicitante poderá complementar as informações em 15 dias sob pena de não prosseguimento e análise do arquivamento do processo. Quinto, recursos conforme disposto no artigo 4º, parágrafo único, caberá o recurso da decisão do arquivamento do processo em uma única instância ao presente CONAC. O sexto, segmento da solicitação. No artigo 5º, trata da instrução e emissão do parecer técnico para o CAAP sobre a solicitação, caso haja prosseguimento. A decisão final fica no artigo 11, prevê que, após a deliberação favorável do CONAC, o processo segue para a homologação do presidente do CONAC e apreciação do Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública para a declaração do interesse público social. Ainda continuando sobre o conteúdo da resolução, mas só que em modo explanado, a sociedade mediante a pessoa física, jurídica ou ente federativo faz o pedido, inicia o processo, vai para o CONAC, que dá andamento ao processo de encaminhamento para avaliação do CAAP, e do CAAP vai para o CAAP, se apreciar, pede ajuda ao Arquivo Nacional com a COACO, A CAAP dá o seu parecer, que vai para o CONAC, se positivo, encaminha para o Ministro de Estado de Segurança Pública. E o Ministro de Estado de Segurança Pública, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, publica declarar o interesse mediante o ato formal. Se negativo, o processo é arquivado. No terceiro tópico na terceira seção temos a trajetória da resolução.
Até 2020, o CONAC possuía uma resolução de número 17, que regulamentava os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social dos arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contivessem documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional. Com a publicação do número do Decreto 10.148, de 2 de dezembro de 2019, vários dispositivos do Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei de número 8.159, de 8 de janeiro de 2091, de 1991, foram alterados abrangendo a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Em sua 90ª reunião da plenária, realizada dia 29 de outubro de 2020, o plenário do CONAC aprovou alterações da resolução de número 17 de modo a alinhá-la às modificações inseridas no decreto 4.073 de 2002. Continuando ainda na trajetória da resolução, posteriormente, dia 22 de dezembro de 2020, publicado na resolução número 46, que alterava a resolução de número 17, dia 25 de junho de 2003 do CONAC. Após a alteração, o gabinete do ministro do Estado de Justiça e Segurança Pública identificou a necessidade de que a resolução fosse avaliada por uma consultoria jurídica para efetuar alguns ajustes. Após análise pela consultoria jurídica, a resolução precisou ser ajustada, resultando na publicação de número 47, o qual revogou as anteriores resoluções de número 17 e 46. Também fazendo um gráfico para explanar mais sobre a trajetória da resolução. Ela começa com duas bases legais, que é a lei, a Lei Federal Brasileira, e um decreto de regulamentação dessa lei. A 8.159, que é a lei que dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados, e o decreto de 4.073 de 2002, que regulamenta o interesse público aos arquivos privados. E dessas duas bases legais se criou uma resolução normativa disciplinar de número 17 de 2003, que depois de passado o tempo, em 2019, o decreto alterou alguns artigos e incisos do decreto 4.073, no qual foi criado, a partir desse decreto foi criado a resolução número 46, mas que tinha muita insegurança jurídica sobre ela, no qual proporcionou a resolução de número 47, que revogou a 17 e a 46. Aí, para explicar sobre a formulação dessa resolução, temos um registro, do acontecimento, que começou com a reunião, a 97ª reunião plenária ordinária do Conselho Nacional de Arquivos. Não temos ela em vídeo, só nessa ata, assim. Que na terceira pauta, a representante dos arquivos públicos, a Nádia Cugil, demonstrou uma situação factual do Arquivo Público São José dos Campos, que recolhe arquivos privados sem a declaração de interesse público. Aí temos a proposta, que ela inclui medidas para caso de descumprimento de termo de doação, como estado de conservação do acervo. Aí, logo em seguida, a senhora Neide Sorgi, presidente daquele plenário, ponderou que a comissão não teria capacidade para monitoramento do interesse, para o monitoramento após a declaração de interesse. E em seguida temos um procedimento já adotado,
que foi demonstrado por Beatriz Cucchini, a representante de instituições de ensino, de pesquisa e organizações de instituições com atuação na área de tecnologia, informação e comunicação, arquivologia, história e ciências da informação. Esse procedimento adotado em outra instituição foi um relato de experiência da instituição do Instituto Brasileiro de Museu IBRAM, em que normatiza a declaração de interesse público e surgiu o contato com o Instituto. Aí o plenário fez a discussão e a proposta da avaliação e resultados dos processos de declaração de interesse público já é efetivado pelo CONAC. A votação aí caiu em votação e é aprovada a alteração de forma da resolução de número 17 de 2003, em decorrência do decreto 10.148/2019. E aqui estão os decretos desde a criação das resoluções. Então começou, né? Nesse aqui temos 16 decretos, na época era por decretos presidenciais e pelo chefe da Casa Civil. E quando passou com a resolução de número 47 de 2021, começou a ser em atos normativos ou atos declaratórios, né? Como portaria e publicação no Diário Oficial. Aí foram só 4, enquanto nos decretos presidenciais foram 16. Durante 2004, 2018, né? 2004. Então, 4, 4, foram 14 anos. Foram 14 anos em decretos presidenciais. E de 2000, quando foi feito a nova resolução do número 47, foram feitos só 4. Nas considerações que nós temos, a resolução permite a participação de diferentes interessados no processo, avalia criteriosamente os acervos sob viés técnico e estabelece prazos e recursos previstos em sua lei. Sua formulação se deu após o amplo debate no âmbito do CONAC, levando em conta a legislação vigente e experiências exitosas em outros órgãos. A nova norma atualiza os procedimentos anteriores consolidados, possibilitando maior agilidade e segurança pública no reconhecimento de relevância dos arquivos privados para a memória nacional. Destaca-se, portanto, um caráter consolidador, democrático e técnico adotado pela resolução de número 47/2021 do CONAC no trato deste importante assunto arquivístico. Os decretos e as resoluções estão na coletânea e o registro da ata que alterou o decreto, a resolução 17, está na reunião. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.